No capítulo anterior... E aí vem um outro ponto muito importante, é ver valor em você mesmo, para você se valorizar e colocar preço no serviço que está sendo prestado. Eu acho que esse é outro grande desafio do médico. E, na verdade, esse acaba sendo um gatilho, uma fuga para muitos médicos, né? A falta de tempo chegou num nível que ele acredita que ele vai viver, realizar aquilo gastando. E aí tem uma outra questão que é a compulsão. Né? Pouco falada no Brasil, né? A gente fala de compulsão, quando a pessoa de drogas e álcool e tudo, mas você também tem compulsão alimentar, você também que já tem um pouco mais de tratamento, mas você tem a compulsão financeira, compulsão por gastar, né? E que, na verdade, ela está tentando preencher um vazio emocional daquilo, né? Você está tentando usar o remédio errado para a doença, né? E isso tem que ser tratado tanto com acompanhamento psicológico, também e uma boa gestão e organização financeira. Isso aí não tem jeito, não tem escapatória. E eu acho que uma das primeiras coisas é a gente quebrar esse tabu que a gente pode sim falar de dinheiro, né? Assim, não é ser mercenário, não é ser capitalista, né? Assim, que aí começa aquele tanto de visões críticas e às vezes que as pessoas ficam constrangidas de dar valor ao seu trabalho, né? E isso vale, gente, para qualquer especialidade. Óbvio que é mais fácil eu falar aqui da medicina por eu ser médica, mas isso inclui qualquer cidadão, né? Você receber bem por um trabalho que você faz, que te garanta ter uma qualidade de vida, eu acho que isso é fundamental. E eu acho que, como não vão ser só médicos que vão nos ouvir, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, acho que a população como um todo pode ter um pouco de educação financeira. Sim, sim. Você tocou num ponto que são as crenças limitantes e no Brasil se construiu muitas crenças limitantes em torno do dinheiro, né? Que o dinheiro é sujo. Lembra antigamente que você não podia pegar o dinheiro de papel? Não, menino, solta isso aí que é sujo. Essa é uma crença limitante que está arraigada, né? O dinheiro é sujo, só ganha dinheiro quem é desonesto. Nossa, eu posso citar várias crenças limitantes que estão imbuídas na nossa sociedade e que não percebem o outro lado, né? O dinheiro, na verdade, é uma representação do valor. E quando você está trabalhando o seu dinheiro, você está trabalhando o seu valor enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto ser bem-sucedido. É na sua valorização do que você está entregando para a sociedade, para o universo, o que vocês quiserem chamar, mas de que forma você está contribuindo. Isso tem valor. Né? E esse valor pode ser medido em forma de dinheiro. Uma vez eu escutei uma coisa e nunca mais eu esqueci. Foi um bem-sucedido, um CEO super bem-sucedido e tudo, e todo mundo falava assim, nossa, mas você ganha muito. Ele respondeu, eu ganho o tanto que eu mereço. Isso, para mim, é assim, de fato, o quanto você realmente acredita no seu merecimento e no seu próprio valor e valoriza isso. Porque, às vezes, você trabalha para ganhar um plantão, vamos usar o exemplo do médico, um plantão de X reais e você trabalhou ali 12 horas para ganhar X reais. Mas, às vezes, você vai na primeira loja, em 5 minutos você gastou o dinheiro do plantão. E aí, do tipo, qual que é a sua medida de esforço, né? Você se esforçou muito para ter aqueles X reais, mas olha como é que foi fácil aqueles X reais irem embora, né? E aí, como que aquilo às vezes vira andar atrás do próprio rabo, se não tiver essa organização, se não pensar sobre isso, né? Assim, um outro ponto que eu queria que você explicasse para as pessoas que vão estar no ouvido, o que é essa famosa reserva financeira? Né? E olha que é interessante, porque eu sempre falo assim, ó, não falam tanto para a gente fazer reserva financeira, a gente tem que fazer reserva de saúde, então eu sempre falo para todo mundo de reserva financeira. Bom, vamos lá. Vou ajudar a fazer um cálculo simples.
você quer ter uma renda de, vamos supor, vou pegar uns números bem de hoje, tá? Você quer receber, você precisa de uma renda de R$30 mil por mês para manter o seu estilo de vida. Então, vou te falar que você precisa de uma reserva para ter a sua independência financeira hoje de R$3 milhões. Porque R$3 milhões, numa aplicação basiquinha de renda fixa, vai estar girando em torno de 1% ao mês, mais ou menos. Então, a gente vai ter aí os R$30 mil que você precisa. Ah, mas R$3 milhões é muito dinheiro. Mas aí era isso que eu ia falar. Quem deve estar ouvindo vai falar assim, essas duas são duas doidas. Na realidade do Brasil, falar desses números... Mas vamos lá. Não vai começar de um dia para a noite, né? Há pouco tempo atrás eu fiz um cálculo numa aplicação simples. Isso foi para uma pessoa e falou assim, quanto que você precisa para ter 1 milhão? Não, se você juntar, de cabeça eu não vou lembrar aqui agora, mas era tipo R$1.069 durante 20 anos, você tem 1 milhão. Então não é tanto dinheiro, né? Para você fazer esse acúmulo, porque a gente tem que pensar em longo prazo, o brasileiro não pensa em longo prazo. E começa das pequenas atitudes, né? Assim, eu tive a oportunidade de fazer um estágio fora, e aí eu fiquei numa casa de família, né, para estudar francês, e eu comecei a observar hábitos. E aí eu via exemplos básicos, assim, de ir no supermercado, e aqueles que era meu pai e minha mãe lá nesse estágio, nesse intercâmbio que eu fui, eles iam comprar pão e eles compravam, então, 3 pães, 3 iogurtes. A gente tem uma coisa de acumular também. E aí eu lembro, assim, que quando um dia eu fui, e aí você pega o pacote do pão, dando um exemplo grosseiro, o quanto que é cultural isso nosso, assim, de às vezes ter... E aí, assim, por exemplo, assim, eu lembro que eu aproveitava para conversar tudo, para aprender o idioma na época, e aí a família falava assim, não, a gente compra um casaco, a gente compra... Não tô falando que a gente também vai viver dessa forma, porque é uma questão cultural, mas o quanto que tem isso nosso também, assim, às vezes de não observar, assim, você vai na mesma rua e tem 2 padarias que às vezes por uma diferença, somando faz uma diferença grande. Aí a gente entra numa outra questão, né? Ainda falando de comportamentos de consumo e tudo, a gente tem os nossos pais que viveram momentos de inflação surreais. O que acontecia? Tinha que ir logo no supermercado e fazer estoque, porque daqui a 2 horas o preço já era diferente. Então a gente vem desse arraigamento cultural de que tem que comprar muito para estocar, porque daqui a pouco você entra naquela escassez, né? Não vou ter dinheiro para comprar aquilo novamente. Esse é um ponto muito importante. Outro ponto é a gente está tão levado pelo consumismo e pelas seduções de merchandising e tudo. Eu estava com um cliente que ele era um pouco compulsivo em termos de supermercado e tudo, e uma das coisas que eu falei com ele, falei assim, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos experimentar você comprar pela internet, porque se você for no supermercado, você vai ser seduzido por tudo que está ali. Então vamos comprar pela internet, porque na internet tipo, eu vou pegar a lista, vou comprar exatamente o que eu preciso, e aí você pode ser um pouco mais caro os produtos, mas no final das contas existe uma economia. Esse foi um exemplo que eu adorei. Outro foi um cliente que estava querendo trocar de carro. Eu falei assim, calma, vamos fazer uma reserva de emergência, não vamos descapitalizar e tudo. Aí o meu conselho para ele foi, por favor, não vá em concessionária de carro novo. Porque tudo que existe ali na concessionária, com todo respeito às concessionárias, é exatamente para promover a experiência do carro novo, para fazer você desejar o carro novo. E para isso existem, de fato, os profissionais de marketing, minha formação de origem. Então, existem algumas armadilhas que, se a gente não está preparado, vamos evitar. E o que você está falando é como que são pequenos hábitos que a gente começa a fazer e que vai fazer grande diferença, né? Assim, porque às vezes pode quem está nos ouvindo falar assim, nossa, então agora vai ser difícil, eu vou ter que fazer um tanto de planilha, né? Assim, às vezes já começar falando assim, quanto que eu ganho? Quanto que está o meu estilo de vida? Será que isso cabe na minha realidade? Porque um ponto que eu coloco, assim,
será que o estilo de vida que eu tô vivendo faz sentido com a vida que eu quero realmente? Sabe, assim, eu acho que vai nessas discussões, assim, por isso que eu falo que a gente tem que falar desses assuntos, porque o dinheiro não é só a questão material, é o que eu tô fazendo com esse dinheiro para uma realização pessoal também. Sim. Sim, e assim, eu brinco, e você já me ouviu falando sobre isso, sonhar não tem preço, então você pode sonhar de todas as formas, é importante que a gente sonhe, eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer um congresso no exterior, eu quero, porque isso precisa ir criando um quadro de sonhos para você visualizar, para depois você começar a colocar na balança o que eu quero realizar neste momento, o que realmente eu estou indo por uma carência emocional ou é um planejamento, uma coisa que realmente faz sentido para a minha vida, faz sentido para o meu estilo de vida. E é engraçado porque quando as pessoas falam assim, Nanda, mas exatamente o que você faz? Eu falo assim, olha, esse é um ponto do diferencial do trabalho da A2, porque a gente trabalha com os números para fazer com que eles se transformem em realização, né? Vamos falar assim, olha, o primeiro passo é esse passo chato mesmo, de saber o que você gastou no supermercado, o que você gastou na padaria, ou quanto que você está gastando de comemoração, de viagem, de tudo isso. Mas tem o segundo passo, que é vamos sonhar, vamos ver o que você quer realizar ainda, para a gente ir colocando numa ordem, né? Vamos organizar isso aqui, vamos colocar numa fileirinha do que você quer realizar primeiro e o que vai ser para depois. Sem esquecer de 2 passos antes. Normalmente o dinheiro entrou por onde? Lá pela pessoa jurídica, né? Pelas empresas, pela sua empresa que você não sabia que tinha que ter. E essa empresa tem alguma parte tributária que a gente pode ajustar? Tem alguma economia que pode gerar? Como que a gente vai reduzir o custo dela ao máximo para que isso, de fato, entregue para você valor? E aí, nessas horas, realmente tem que ter um especialista. E um outro ponto, né, assim, que eu fico muito feliz da comunidade, né, cuidando de quem cuida da Dani Brits, da gente ter esses espaços para falar sobre isso. E quando a gente fala da questão financeira, é da gente começar a refletir. Um exemplo bobo, olha, me oferecem hoje um plantão, um trabalho que é num hospital super legal, mas é muito longe da minha casa. Para mim, Daniela, um grande valor é trabalhar perto da minha casa. E às vezes a gente não coloca esses pontos na balança. O que eu vou... Porque tudo, né, assim, tudo na vida, a gente tem um ganho e uma perda. O que eu estou perdendo ao fazer essa escolha? Será que o que eu estou ganhando é maior do que eu estou perdendo? E eu acho que ter uma organização financeira nos permite fazer escolhas nas quais eu vou ganhar mais e perder menos. E quando eu estou falando ganhar, não é só ganhar o dinheiro, mas ganhar tempo, ganhar qualidade de vida e ganhar um ponto que você colocou, que para mim é fundamental, o poder de escolha. Eu não vou fazer algo que vai ferir o que eu, Daniela, acredito, o que eu, Daniela, vejo como valor, o que eu, Daniela, acredito que me realiza pessoalmente e profissionalmente. Então, ter a oportunidade de fazer essas escolhas nos permite, porque se você ficar apertado de grana o mês todo, talvez você vai trabalhar num lugar... Graças a Deus, hoje eu posso escolher os locais que eu trabalho em hospitais que eu gosto, mas eu poderia ter que ir trabalhar num lugar na qual não tenha uma equipe legal, na qual eu não consiga cuidar bem do meu paciente, na qual não tenha uma infraestrutura mínima para se trabalhar. E muitos colegas, às vezes, não têm a oportunidade de fazer uma escolha. Porque eles foram atropelados pela questão das decisões financeiras. Porque, no final das contas, tudo envolve dinheiro. Tudo envolve dinheiro. E a gente não quer falar de dinheiro, Ana. No final das contas, tudo é dinheiro. Se você vai casar, tem um custo o casamento. Se você vai querer ter filho, tem um custo de ter filho. Se você quer viajar, tem um custo de viajar. Se você quer fazer uma especialização diferente, tem um custo ali. Se você quer fazer uma mudança na sua carreira, tem um custo, tem um investimento. Então, assim, para mim, é inadmissível como não cuidar dessa área.
que é o autocuidado invisível, né? Assim, as pessoas hoje em dia falam, olha, você precisa fazer exercício físico, você precisa se alimentar bem, tá? Mas e como é que tá a sua parte financeira? A gente precisa cuidar da nossa... eu acho que o cuidados paliativos me ensina muito para viver, porque no cuidados paliativos a gente fala da parte de organização do paciente como um todo, valorizando isso. E um ponto que eu acho interessante, que no cuidados paliativos eu tive a oportunidade de ver, quantas pessoas, se você perguntar assim, no seu fim de vida, né, o que você quer estar organizado? Fala, Zé, eu não quero ser um peso financeiro para ninguém. Eu não quero que eu passe a ser um peso, eu quero estar com as minhas finanças organizadas. Isso são os desejos das pessoas e a gente não tem um espaço para falar sobre isso. E você vai vendo que, no final das contas, o brasileiro ele tem uma crença limitante de que tem que dar conta, né? Que o próprio dinheiro, ele tem que dar conta, ele tem que saber fazer boas escolhas, porque, assim, por trás das escolhas ruins dos brasileiros, de uma forma geral, e principalmente dos médicos, tem uma culpa. Né? Eu não soube investir direito, ou eu peguei um empréstimo e não precisava, ou eu fiz um financiamento e não precisava. Então, assim, por quê? Porque, na verdade, ele se cobra uma especialidade que não é a formação dele. E nós não temos educação financeira no Brasil. Então, você tá se exigindo uma coisa... eu brinco que é igual exigir de um cego que ele enxergue. E, na verdade, ele não tem aquilo. Ele pode saber, entender de uma forma ampla para conseguir discutir alguma coisa? Pode, mas... precisa de apoio nessas horas. E é muito bom ter a oportunidade de ter esse apoio e falar sobre isso, né? E um outro ponto que eu acho que deve destacar no seu trabalho, que você não vai fazer uma escolha que não caiba no meu valor, né? Que um ponto, assim, por exemplo, no Brasil não vale a pena ter casa própria. Não vale a pena para quem? Que era uma das primeiras coisas que eu falava com você, assim, né? Eu cresci numa cidade pequena, meu sonho era ter, assim, um apartamento para pintar da cor que eu quisesse. Mas viver de aluguel é mais vantajoso, tá? Economicamente, mas será que aquilo cabe no valor da pessoa? Sabe, que eu acho que isso que é um ponto, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não quero ir num consultor financeiro porque ele vai querer me moldar e eu vou ter que cortar até aquele cafezinho que eu faço questão do cafezinho. Talvez você desmistificar que não é isso, né, Ana? Não é isso que enriquece, né? Assim, enriquecer, eu não tô falando só de aumentar finança, né? Quando eu falo, e isso eu vou destacar muito, assim, ter liberdade financeira é ter uma vida com mais liberdade, né? Dinheiro é liberdade. Isso é um ponto-chave. Agora, você quer ter essa liberdade para quê? E cada um vai ter um objetivo, né? Eu tenho clientes que, para eles, o que é mais importante, o que é mais valor e tudo é viajar. Esse é o princípio básico, é viajar. Já tem famílias e clientes que, para mim, o que é mais valor é comemorações. Então, eles são de festas, são de isso. Então, assim, existe o que é valor para cada um, o que é realmente ponto essencial, disso aqui eu não abro mão, disso aqui eu abro mão, e quando a gente faz essa organização familiar, quando não é só do médico, é familiar, tem casos bem interessantes, como, por exemplo, vamos fazer um levantamento de quanto se gasta com vinho na minha família, porque eu acho que a gente gasta demais, a adega fica cara demais, né? O que é valor para um, o que não é valor para o outro, e a gente tem que ir equilibrando o que realmente são fatores indispensáveis. Você tocou num ponto que é muito discutido, casa própria, casa alugada, e não sei, ok, para você é um valor casa própria, ok, super entendo. Dentro da casa própria, quais são as possibilidades que a gente pode fazer para adquirir uma casa própria? Aí entra realmente o especialista financeiro. Você vai acumular, você vai entrar num financiamento, você vai fazer um consórcio, você vai ter uma carta contemplada. Existem mecanismos financeiros fora do Brasil muito mais baratos do que aqui dentro do Brasil. Então, dependendo da situação, pode ser uma coisa muito mais vantajosa você investir fora do país, trazer um crédito emprestado, um empréstimo lá na Suíça, traz o dinheiro para cá com
com taxa da Europa, que é muito mais barato. Você faz a aquisição e em 10 anos sua casa está quitada só com o rendimento que está lá fora. Mas isso ninguém fala, porque a gente tem uma limitação aqui nos pacotinhos dos consultores, nos pacotinhos que são vendidos, e eu brinco muito, né? Pessoal, olha, cada um tem uma ferramenta, cada um tem uma metodologia, mas quem faz essa personalização do que é interessante e adequado para você e para outro vai ser diferente, para cada um é um. Eu acho que o que tem que ficar de mensagem, né? A saúde financeira, ela faz parte do autocuidado. A organização dos pequenos hábitos é mais importante do que o valor que ganha. Falar sobre dinheiro não é um problema. E aí eu acho que queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. E eu faço um convite, que a gente comece a quebrar tabus. Eu acredito muito que a educação modifica as pessoas e modifica as pessoas que modifica o país. Então, se a gente tiver educação financeira, a gente que já vive num país tão rico pode ser mais rico ainda. Que cada um que comece pelas pequenas atitudes. Convidar você. Você já parou para pensar o quanto que você ganha? Para onde está indo o seu dinheiro? Com o que você está gastando? E um outro ponto, com o que você está gastando o seu tempo? Aí eu vou pegar o gancho, mais provocador ainda. Qual é o tempo que você se dedica para cuidar do seu dinheiro? Porque você tem o tempo que você se dedica para ganhar o dinheiro. E quanto você dedica para cuidar dele? Obrigada, Ananda. E que todo mundo coloque a saúde financeira em dia. Por favor.